Quando eu comecei a trabalhar com o TUT em 2005, eu conhecia muito pouco sobre a história do grupo. Então foi muito importante para mim, naquele momento, conhecer a pesquisa que a professora Cleonice de Queiroz já tinha feito sobre os primeiros 30 anos da história do grupo. E encontrei também uma porção de programas de espetáculos que estavam arquivados e vários álbuns de fotografia, que permitiu que eu pudesse conhecer o trabalho dos diretores do grupo antes de mim. Parte desse material foi digitalizado e foi produzido um livro em 2007 sobre os primeiros 35 anos de teatro do grupo. E esse material está disponibilizado e faz parte do nosso acervo. Essa é a exposição permanente de cartazes do TUT. Aqui a gente tem cartazes de todos os espetáculos, desde o primeiro, o Alto da Compadecida, de 1973, quando o grupo ainda se chamava TTF. Os cartazes estão organizados em ordem cronológica, então a pessoa vai visitando e vai conhecendo os espetáculos dos anos 70 e 80, dirigido pelo Zé Maria Santos, os espetáculos dos anos 90, dirigido pela professora Joana Rolim, e a gente avança então pelos anos 2000 em diante. Essa exposição está no corredor entre o auditório e o mini auditório, está aqui desde os anos 90 e é permanentemente atualizada. Então a gente tem esse material aqui, que são os álbuns do TUT. Quando eu entrei aqui no grupo, já tinham vários álbuns feitos. A maior parte desses álbuns que estão aqui, que a gente pode ver que são álbuns autocolantes, né, com fotos, recortes, são álbuns que já estavam feitos. Né? A gente pode ver que esse aqui, por exemplo, ele tem um aspecto mais gasto, ele é mais antigo. Então o que acontece? Na década de 70, 80 e 90, as fotos eram todas impressas. E um jeito que o Zé Maria resolveu organizar esse material foi através de álbuns. E depois a Joana Rolim também organizava isso em álbuns fotográficos. Então a gente tem dentro desses álbuns uma variedade muito grande também de formas de organizar e de criar narrativas. Das fotos analógicas, a gente tem alguns poucos negativos, que são já também desse período da final da década de 90, especialmente nos anos 2000 em diante. Né? Então esse material é um material, alguns desses negativos foram digitalizados, né? E aqui a gente tem, por exemplo, um copião, né? Que é uma prova do negativo, onde a gente pode ver impresso e ter uma noção melhor das fotos. O único copião que a gente tem de um espetáculo é esse daqui, né? E os negativos a gente tem alguns, né? De espetáculos variados, às vezes são de eventos também produzidos pelo grupo. Esse aqui é exatamente esse negativo, da peça Vai e Vem, de 1999. O que me chama muito a atenção e me surpreendeu ao ter contato com esse material, né, pela primeira vez, são os primeiros materiais, são da década de 70, e era um momento em que, quando as famílias tinham uma ocasião muito especial, era feito com um certo luxo, assim, o registro da ocasião especial. Esse tipo de álbum, por exemplo, com moldura dourada, que tem um tamanho em que a gente pode ter algumas fotos até maiores, era típico da década de 70 para registro de casamentos, batizados, ocasiões muito importantes para uma família. Então, é muito interessante ver que esse modelo, que era muito dos universos particulares, foi o modelo escolhido para o registro do grupo de teatro daqui. Tem uma carga de subjetividade nesse material, né, das pessoas, e daí me chama muito a atenção isso daqui. Feito de modo artesanal, como era a arte final do período, alguém se permitiu construir à mão uma espécie de uma estrela, uma constelação, e essa constelação formada por todas as pessoas que estavam ali, pontuado por poemas, quer dizer, essa subjetividade que reunia pessoas, que estava associada a esse grupo de teatro, é o que está marcado nessas peças únicas que temos nos... E esse que você falou da afetividade, né? O que está no meio? Gente que sente, que ama, que faz, que marca, que vive. Né? Impressionante. Então o álbum ele também é a memória de uma afetividade, não é só uma documentação.
né? Ele é um patrimônio, um legado deixado. E daí é muito legal que transcende a questão do teatro como a peça apresentada. O teatro é o grupo, é a relação humana, é a construção, é o ensaio, é a leitura do texto, é o posterior, é a memória de quem participou, e isso dura muitos anos. Então, realmente, é valioso demais esse material que está preservado aqui, nessa história de 50 anos do Tutti. Muito legal. Esse álbum aqui é do espetáculo Filhos da Cena, né, dirigido pela Joana Rolim. Esse espetáculo, esse álbum, ele começa com uma foto do grupo, e olha só essa foto que bacana. Gente, o auditório e ela, a diretora, na posição que o diretor fica, olhando para a cena para construir a direção. Olha essa fotografia, Lindo. realmente. E olha só essas fotos. Como termina, né? O elenco com a diretora em cima do palco, e esse aqui foi muito legal, né? São fotos da cabine, da operação de som e operação de luz. Um espaço que o público normalmente não tem acesso, né? Sim, eu imagino. E aqui a gente vai ter também nesse álbum essa característica, uma compilação de recortes, né? De diferentes jornais, Jornal do Estado, o nosso jornal, que era o jornal interno, informativo do Cefet nessa época, né? Então, material que saía na imprensa. Boa lembrança é que esses materiais analógicos também são de um tempo em que o jornal era uma mídia muito importante para a cidade, né? Hoje a gente assiste esses mesmos jornais ou acontecendo apenas em meios digitais ou nem existindo mais. Enquanto que nessa época tínhamos 5, 6 jornais que eram impressos todos os dias na cidade e era uma rotina das pessoas acompanhar esse material. E aí a gente tem isso, esses recortes, certificado de participação em festivais, ou seja, é uma documentação importante quando a gente está reconstituindo a história. Esse álbum aqui tem um negócio diferente de vários outros álbuns que a gente tem ali. Esse aqui é o álbum de Eles Não Usam Black Tie, a peça dirigida pelo José Maria Santos em 1987. E logo aqui no começo, depois desse recorte do programa do espetáculo e um panfleto de divulgação, a gente tem aqui pequenininho escrito Newton de Andrade. Ele também fez parte do elenco como personagem jesuíno. Em 86, quando eu ingressei, né, no Cefet, que é o nome da instituição, já no primeiro semestre já tinha um cartaz de uma peça, né? Eu falei, opa, vou assistir essa peça, né? Sei lá, intuitivamente. Né? E vim, quando eu assisti o espetáculo, falei, vou entrar nesse grupo de teatro, que eu amei a magia que se fazia dentro desse palco aqui, né? E aí entrei em 86, só que daí não tinha papel para mim no próximo elenco, porque já estava meio selecionado. Né? Eu comecei fazendo iluminação, abrindo cortina, e aí no Eles Não Usam Black Tie é que eu consegui um papel quando saiu um dos alunos que faziam o personagem, e aí, ó, agora José Maria, agora você, meu filho, entra aí, vai ter que assumir isso aí. Em 87 eu consegui a vaga de bolsista, tinha um aluno do teatro que era bolsista que teve que também se ausentar. Eu terminava a minha aula no final da tarde e vinha direto para o teatro, já tinha todas as chaves de tudo, né? Eu ser ensinado a coordenar organizar as coisas, cuidar do camarim, tinha que estar tudo em ordem, documentação, os álbuns, as fotografias. As fotografias tinha um fotógrafo dentro da instituição, na época era Cefet, não TFPR. Tinha um laboratório de revelação, era tudo feito aqui dentro. Então, quando estava próximo da peça ser anunciada, né, divulgada, já com os figurinos prontos, né, que os próprios alunos do desenho industrial, do próprio grupo, desenhavam os figurinos, tinha costureira dentro da própria instituição, faziam todo indumentária, né, todo mundo. Aí, quando estava pronta, o Zé Maria disse, meu filho, vai lá e marca lá, vamos tirar essa foto aí. O fotógrafo tinha o laboratório dele lá, e aí a gente selecionava as fotos, né? Esse aqui vai para o cartaz, esse aqui vai para o panfleto. Eu montava os álbuns realmente após... já era um patrimônio que ficava ali, a gente sabia que os próximos alunos, né, iam ter um histórico do que ficou, né? Era uma consciência assim,
espontânea, não tinha essa, tem que fazer porque é histórico. Vai ficar... Não, era espontâneo, acho que natural, né? Eles não usam black tie. Que rapaz, esse cartaz aqui, ó. E essa organização aqui, eu acho que já veio ensinada assistindo os outros álbuns, talvez, né? Mas eu tinha que fazer e deixar o álbum sempre em dia, que o Zé Maria, acho que ele, eu não vou lembrar detalhes, mas acho que era uma regra, ter o álbum da peça. Tem que deixar o patrimônio histórico, né? Não era assim que era falado, mas deixar a história do teatro, das peças encenadas. Nossa, esse aqui foi o álbum que mais teve fotografia. A organização do álbum eram as fotos que a gente tinha do fotógrafo, né? Era colocado aqui, eu acredito que numa sequência, conforme o andamento da peça. Ó, recorte de jornal, a gente retirava os recortes de jornal. Que legal. Eles davam muito, muito valor assim, à divulgação da arte na cidade. Antigamente a gente fazia foto assim. A gente apontava, disparava, mas não tinha como ver o resultado. O resultado ficava armazenado numa película fotográfica, como essa daqui. Aqui ela já está revelada, mas antes você tem que estar num quarto escuro para fazer todo o processo de revelação. Tudo isso envolve o uso de químicos, o uso do papel e o uso da película, que tinha um determinado custo para fazer tudo isso. Então, antes de fazer cada foto, a gente intuitivamente pensa em todo esse processo que vai acontecer na sequência. Então, escolher o momento ideal depende da percepção do fotógrafo e do olho do fotógrafo. Ele vai escolher e não dispara tanto a fotografia como acontece hoje em dia. Bom, teatro, assim como ator, eu comecei bem cedo, 5, 6 anos de idade, assim. A minha primeira escola foi o Circo Querolo. Me orgulho de dizer sempre assim, foi um aprendizado. Não fiz participações como ator, mas eu tinha uma proximidade muito grande com as pessoas que faziam circo-teatro na época assim e tal, e foi lá que eu aprendi e também me interessei a fazer sonoplastia de teatro, foi pelo trabalho do circo que eu via muito lá. Profissionalmente eu comecei a fazer teatro aqui em 1974, então já faz bastante tempo aí. E a fotografia de teatro, que também é uma coisa que me interessou desde cedo, assim, foi porque eu via muito fotografia de espetáculos, assim, com amigos meus, fotógrafos, jornalistas aqui de Curitiba. Eu fiz curso de fotografia em 1975, no Senac, aqui em Curitiba, mas só fui comprar um equipamento assim, razoável para começar a fotografar esse tipo de coisa, porque o meu interesse era fotografar espetáculo. Em 1978, eu fiz o curso em 75 e comprei a primeira câmera em 78, com a ajuda de um outro fotógrafo, grande amigo meu, que foi à loja comigo comprar uma câmera, né, para poder trocar lentes, aquelas coisas todas assim que a gente, né, já quer ser metido nessas histórias assim, então. Mas foi assim, né, o que eu queria fotografar era aquilo que estava mais próximo de mim, que era o teatro, né, como ator, depois que trabalhei como diretor e depois mais tarde até como professor na área de teatro. Eu comecei com o teatro e com a fotografia um pouco juntos, assim, em paralelo. Eu fiz o 2º grau no Colégio Estadual do Paraná, né? Então eu fazia parte lá do grupo do Gruta, o grupo de teatro amador, lá com a Cidinha, que era a coordenadora. E paralelamente eu já fotografava os festivais, o grupo de teatro amador que eu fazia parte. Então isso foi em 1998, 1997, onde eu fotografei alguns trabalhos assim, Luiz Afonso Burigo, o grupo de teatro amador da Lala Schneider, o festival de teatro do CEP, né? E depois eu fui para a faculdade de teatro, de interpretação, bacharelado em interpretação teatral pela FAP. E daí durante a faculdade, 2003, 2004, eu entrei em 2004 na FAP,
as pessoas aí começaram a me chamar ali, os colegas, e aí foi. As coisas ficaram juntas, o trabalho de atriz e o trabalho de fotógrafa. Esse olho de dentro e esse olho de fora, né? Que eu acho que é um jeito que eu tenho de olhar para a cena, assim, a experiência de estar no palco e entender um pouco da dramaturgia, né? Como as coisas vão se organizando e como é que você olha isso, né, de fora para construir imagem. E aí vai uns 20 e poucos anos, né? De trajetória, fotografando e atuando, e, enfim. Quando eu comecei a fotografar espetáculos de teatro, quando eu conseguia fotografar, fazer um filme de 36 poses ou 2 de 24 poses, era muito, né? Já era uma felicidade, assim, né? Porque daí você podia, né, ia escolher aquelas coisas, você botava num copião e tudo mais, né? Era muito caro, na verdade era um hobby, digamos assim, muito caro, né? E hoje, você já trabalhando com digital, assim, você faz, em uma hora você faz 500, 600 fotos, né? Quando você não fotografa, né, metralhadora, assim, né? Então, mas eu não tenho costume de fazer isso, não. Para mim é uma foto, assim. Mas eu tive que aprender também a trabalhar com digital. Eu comecei com câmera pequenininha, assim, para ver qual era a dinâmica da foto digital, né? Porque você trabalha, você fotografa com película, né? Você ainda tem que esperar alguns dias para ver o que aconteceu ali e tal, né? E eu me lembro que em 1998 eu comprei uma grande câmera analógica, né? E fotografei muito pouco depois, né? Porque ela era meio pesadona, assim, né? E tal, mas era aquela que eu queria. Consegui comprar uma câmera analógica e tal. Quando eu comecei a fotografar em digital, fui começando assim aos pouquinhos, assim, para entender como é que funcionava a digital, jogar no computador depois né, e saber exatamente como é que funcionava, né, para você mexer na cor, depois através de softwares, né, de edição, né, de fotografia. Então eu acho que hoje a facilidade é muito maior. Todo mundo fotografa, né, e tal. Hoje em dia, o custo do equipamento baixou um pouquinho e o custo da foto em si é bem menor. O que faz com que a gente, a todo momento, tente encontrar a imagem ideal e disparar diversas fotos num processo que você quer registrar a tua memória. Porque se você tem um espetáculo que você tem lá 2.000 fotos, quando você joga isso numa mesa ou no computador que você tem possibilidade de ver as coisas lado a lado, normalmente, você vai ver uma depois da outra, mas se você imprimir isso e jogar numa mesa, é uma quantidade imensa. Então uma imagem vai apagando a outra. Então, me parece que a questão da edição do conjunto de imagens é algo muito importante, né? Você tem 2, 3, 4, 5, 6 imagens muito parecidas e aquilo você já começa a virar um jogo de repetição, diferença, né? Então, isso é muito trabalhoso, é a parte mais difícil, eu acho. Mais difícil do que fazer boas imagens é você conseguir fazer um bom conjunto de imagens depois que você fotografou muito. E como é que então você vai contar essa história, né? Você consegue ter uma foto boa de cada cena, né? Ou você vai deixar uma foto que de repente ela nem funcionou tanto, mas é um momento que, puxa, ela conta a história, né? Eu gosto de ir atrás de ter pelo menos uma imagem de cada cena e uma imagem boa de cada cena. Então existe uma diferença muito grande da fotografia em 1972, 1970, 1980, em que a gente tinha que escolher o momento ideal e hoje a gente tem que escolher a fotografia que a gente considera ideal no mundo de diversas imagens. A gente vai ter então, a partir dos anos no TUT, a partir de mais ou menos de 2005, 2006, a entrada das fotos digitais. E isso fez com que nesse primeiro momento ainda, 2005, 2006 e 2007, a gente ainda trabalhava revelando, imprimindo fotos e montando alguns álbuns, né? Como acontece, eu acho que com o álbum que você tinha aí, esse daqui. Ah, que legal. Né? Então aqui a gente vê, são as fotos que já eram fotos digitais, mas que elas ainda foram impressas, seguindo esse mesmo tipo de modelo, né? Com a foto digital, a gente tem, desses espetáculos mais recentes, milhares de fotos. Enquanto das fotos mais antigas, às vezes a gente tem 10, 15 fotos de um espetáculo.
né? E aí são então coleções, né? Esses álbuns são coleções mais exclusivas, porque são poucas cópias, né? E poucas fotos também. E a gente vai ter então, depois desse período, um outro tipo de forma de organizar, que são os fotolivros. Então agora esse objeto, o álbum, não existe mais, ele ganha essa característica como se fosse um livro, né? Onde ele é montado com placas, né? Desse tamanho, né? Num papel mais robusto, né? E aí a gente tem aqui, veja, ainda tem essa memória do álbum fotográfico, com cantoneiras, o uso de legendas e a possibilidade de trabalhar criando fundos variados para as fotos, né? Criando também um processo de composição. E aí muitas vezes você pode ter fotos grandes, né? Ou então você pode ter também a composição, cadê a composição? Uma composição de fotos de diferentes tamanhos, né? Criando um outro jogo, um outro layout. E aí a gente tem todos esses álbuns aqui que são dessa nova fase, né? Feitos em fotolivro. Nesse álbum aqui, então, em 88 também, foi feita a montagem do espetáculo Bodas de Sangue, que incluíram no álbum o programa do espetáculo, que é aquele programa ali. Quando a gente folheia esse programa, a gente vai ver que incluíram uma série de fotos, né? Nesse lado e no outro também. Dessas fotografias, a gente consegue identificar algumas que fazem parte do álbum, mas tem fotografias que estão lá e não estão no álbum, ou seja, essa coleção aqui ela não está completa, né? Quando a gente vai olhar então as fotos, né, a gente vai ver como elas foram arranjadas, uma foto por página, com a legenda também do nome dos atores, e a gente pode perceber pelas fotos que isso aqui se tratou de um ensaio fotográfico, porque vejo que o fotógrafo está muito perto deles, como se estivesse em cima do palco, né? Então a gente tem várias fotos do espetáculo, né? Veja esse ângulo aqui, né? E algumas fotos, essa aqui parece ser uma foto de ensaio, né? Pela própria roupa que estão, como diferencia das fotos ao longo do espetáculo. Muitos álbuns a gente não sabe quem foi o fotógrafo. Então um recurso importante para a gente achar essa informação, porque nem sempre consta no álbum, é consultar o programa. Como aqui, bem pequenininho no final, conta Fotografias Emílio Bill. Emílio Bill foi um fotógrafo que trabalhou durante muitos anos aqui na universidade, documentando muitos eventos da instituição, né? Então, graças ao programa, a gente sabe que essas fotografias são de autoria dele. Já nesse outro fotolivro, que também é de Bodas de Sangue, a gente tem essa produção diferente, e aqui atrás foi o material que eu elaborei. Aqui atrás eu fiz questão de incluir a ficha técnica, né? Então existe um elenco do primeiro semestre e um elenco do segundo, né? E aí também tem esse trabalho de incluir, por exemplo, imagem do cartaz, imagem do elenco. Então, essa montagem de 88, o grupo tinha 16 anos. E nesse momento, 2007, foi quando o grupo estava completando 35 anos. Então, uma das ideias era escolher dos 34 anos anteriores algum espetáculo que já tinha sido montado e trabalhar de novo em cima desse texto. Então, é o único caso nos 50 anos do grupo que a gente tenha mesmo texto sendo encenado 2 vezes. Teve uma coisa com o livro que foi muito legal, que o livro que eu lancei, né, em 2019, Gesto Contínuo, que é sobre fazer alguma coisa com aquilo que eu tinha feito durante esse tempo. Poxa, você tem um recorte lá, um acervo, né, imenso, lá 700 mil imagens, mais de 800 peças, tudo guardado em HD. Né? De repente, como é que você faz algo com aquilo que você fez num determinado momento da tua trajetória e organiza isso? E apresenta e comunica isso. Né? Isso é muito legal para entender o próprio trabalho, e daí você começa a perceber as outras coisas, né? Entender o teatro feito nesse recorte de tempo, quem são seus pares, quem são seus contemporâneos, né? E escrever, né? Quando você escreve, quando você se debruça a fazer, né, esses livros aqui, né? Você está inscrevendo, é uma oportunidade que você tem de fazer essa inscrição, senão passa muito rápido, né, Ismael? Aí a gente tem um outro momento que a gente começou a documentar mais o processo de criação, como em Babel, de 2013, em que resultou numa exposição e num livro que vai contando o processo de criação do espetáculo, documentando por fotos, né, registrando o processo de criação, e ao final do livro a gente tem uma espécie de um álbum fotográfico, onde as fotos também recebem um projeto gráfico,
uma organização, inserção de textos, né? E aí esse álbum fotográfico ele se torna impresso e difundido em grande escala para várias pessoas. E quando ele passa para o meio digital, então ele tem tiragem limitada. Então, enquanto a gente tem essa possibilidade, no espetáculo Oco foi feita a mesma coisa, né? A gente documenta o processo de criação e dá possibilidade para uma quantidade grande de fotógrafos participar. A fotografia, ela tem vários usos, né? A fotografia do teatro, de teatro. Uma delas é o simples registro, como prova de acontecimento. Acho que parte daí. A primeira coisa é uma prova de que algo aconteceu, isso foi, né? E aí, a partir desse isso foi, disso que aconteceu, porque existe um encontro muito interessante entre a fotografia, que é algo que é uma ideia que sempre me apaixona, assim, que é essa característica da evanescência do teatro, né, em relação a essa ilusão de eternidade que a fotografia traz, né? Ela te dá esse efeito, né? E vai acontecer e vai desaparecer. E as maneiras de acesso que você tem ao acontecimento teatral depois é a própria memória, ou é a escrita, ou é, né, a fotografia. Agora, quando a gente entra no âmbito da memória, aí começa então a edição, né? O que você também escolhe lembrar, né? O que então você pensa assim, vou acessar a própria memória do Tucci, né? 50 anos, né? O que é que foi, qual é o momento que o fotógrafo decide clicar e qual é a notícia que vem e quais são esses recortes de memória, esses pirilampos, esses vagalumes, né? Que dão a ver o acesso, né, a isso que aconteceu, né? Então, o teatro, a memória do teatro de uma determinada época, de um determinado local. E aí existe essa outra pegada que é também você poder ver o trabalho de um artista que desenvolve, que constrói essas imagens e começa a fazer outras propostas, né, dentro daquilo que está dado, né? Um jeito de olhar. Eu acho que quando você vê a foto de fotógrafos diferentes, você vai percebendo um outro jeito de olhar, que é um outro jeito de contar, né? De construir narrativa. Eu me chamo Robertson Maurício Caldeira Nunes, eu sou coordenador do Centro de Documentação da Casa da Memória, da Fundação Cultural de Curitiba. E aqui nós temos um acervo documental bem expressivo sobre história de Curitiba, material literário, vários tipos de documentos. Dentro do acervo fotográfico, a gente tem uma parte que se refere a registro de eventos, né? Incluindo eventos artísticos que aconteceram em Curitiba, produzidos pela Fundação Cultural, apoiados e também alguns outros de produção diversa, né? Tem do Teatro do Paiol, Teatro Cleon Jacques, novelas curitibanas, né, que são os teatros da Fundação Cultural. No acervo fotográfico nós temos imagens de antigos locais de teatro de Curitiba. O mais antigo era o Cine Teatro Auer, que fica aqui pertinho, na esquina da Mateus Leme com a 13 de Maio. Do Teatro Guaíra, como a gente conhece, né? Guairão. E outros locais também. Olha, eu fui durante alguns anos, eu trabalhei no Museu da Imagem e do Som, né? Como já tinha trabalhado na direção da Cinemateca aqui em Curitiba. E também fui aprendendo essa coisa de preservação, né, da película, né? Estou falando primeiro, né? Quando apareceu o CD e que você pôde gravar CDs e guardar os arquivos ali, eu tenho lá os arquivos, tenho os HDs externos e tudo mais, mas eu sempre tenho um receio, assim, porque o CD, né, desde o começo as pessoas falavam assim, isso aqui é para durar 100 anos. E na verdade, pelo menos no começo, os CDs começaram a se deteriorar também por dentro, enferrujar, né, e coisa e tal. Então, eu não sei ainda, assim, não tenho muita ideia. Eu estou fazendo
2 cópias praticamente das coisas que eu faço hoje em dia no digital, né? Das películas eu tenho guardado lá, mas não é a melhor maneira de guardar, eu sei, né? Porque eu não tenho também os meios, né, para fazer essa guarda, assim como você tem no museu, por exemplo, no Museu da Imagem e do Som, ou na Cinemateca, onde você tem salas apropriadas para guardar esse material, né? E é um material importantíssimo, porque é material de registro, né? A gente pena bastante, né, quando quer lembrar de coisas de muito tempo atrás e não tem, né? No caso do filme já está deteriorado, você vai ter que fazer uma digitalização daquilo, fazer todo um trabalho para recuperar esses arquivos e tudo mais, né? Porque é patrimônio, né? É patrimônio, mais do que um registro, é um patrimônio, né? É assim que você conta a história, né? Pelo menos nos dias de hoje não é só na escrita, né? É na preservação da imagem também. Eu fui pega de surpresa. Eu estou habituada a um tipo de registro e um tipo de catalogação de fotografias, de materiais a respeito de um evento que guarda um grande distanciamento. Então, hoje, até nós, como pesquisadores, a gente vai em lugares como Casa da Memória e encontra pastas sobre os eventos e tem um tipo de organização. É com esse tipo de organização que eu me acostumei. De repente, eu sou surpreendida por quase 30 álbuns que registram a história do Tucci, só que em outra perspectiva. Primeiro porque são álbuns similares aos que a gente tem em família, aos que a gente faz quando algo muito especial acontece, como um casamento, e a gente guarda algo precioso com peso de afetividade, com laços que reúnem documentos e fotos do que nos é mais caro. E parece que esse foi o meio escolhido pelo Zé Maria e pelas equipes que trabalharam com ele para documentar os processos de vivência desses primeiros anos do Tucci. É muito bonito como, ao ser escolhido como método, talvez de um modo empírico lá atrás, esse jeito de fazer impregnou os outros diretores e a gente vê que mesmo os livros publicados recentemente têm essa pegada em que há sim um documento histórico, mas que guarda afetos e relações entre pessoas como um dado fundamental na história desse grupo. Cada álbum é como se fosse uma mini cápsula do tempo, mostrando um pouquinho da história do Tucci e da humanidade no geral, né? É muito legal ver o quanto de história tem logo debaixo do nosso nariz e o tanto que a gente pode aprender de forma tão fácil. Se olhar para esse lugar aqui, nossa, é algo muito nostálgico. Eu passei 3, 4 anos praticamente aqui dentro. Morava praticamente aqui dentro. E saía da sala de aula, já estava aqui. E como eu trabalhava, eu tinha que colocar a minha parte dos acervos fotográficos, né? Tinha todas as obrigações também. Só tenho a agradecer, cara. Foi uma escola de vida, assim, que eu carrego no meu coração. Acho que, não só eu, acho que muitos outros que também passaram por aqui. E eu acredito que, se foram honestos, a maioria devem ter essa mesma sentimento, assim, tipo, a maior escola de teatro que eu já vivi foi aqui dentro. É muito legal porque a gente consegue ver a história, né, do teatro, da UTFPR, e consegue ver também, através desses registros, a própria transição da fotografia. E é muito bacana ver que, por exemplo, tem elementos de fotos que estão em preto e branco e fotos coloridas, e a gente vê do analógico para o digital, e ver essa transição é muito bacana, assim, tipo, a gente consegue ver toda essa história também sendo contada, sendo passada. Eu acho muito incrível poder ver toda essa história que o Tucci construiu nesses anos, não só no teatro dentro da universidade, mas também como na cena curitibana, como um grupo tão amplo e tão diverso que produziu tanta coisa. Quando eu assumi o Tucci, em 2005, eu herdei 33 anos de história fotográfica também. E de lá para cá acrescentei mais um tanto. Então isso é um legado que está sendo construído, preservado e passado.
E desde o começo me pergunto, como que a gente conserva esse material? A quem interessa a conservação desse material? E como que a gente difunde essas fotografias e essas memórias? Porque nesses álbuns a gente tem a memória do grupo de teatro, a gente tem a memória da universidade, mas a gente tem a memória do teatro curitibano. São 50 anos de teatro documentados. Então, dentro desse material, a gente tem um registro artístico, a gente tem também um registro pedagógico, mas a gente também tem um registro político, a gente também tem um registro da cultura visual e da fotografia. Então, esse material merece ser preservado e merece ser difundido. Parte do projeto foi a criação de um álbum virtual para celebrar os 50 anos do TUT. Para esse processo, foram criadas artes personalizadas para cada peça, utilizando estruturas semelhantes às vistas em blogs e posts de mídias sociais. Um exemplo foi a peça Chapituba Futebol Clube, com direção do José Maria Santos, em 1974. As cores, formas e fontes utilizadas têm o objetivo de refletir a época que estava se passando e até mesmo a energia que a peça tem. Já a peça Ubu Rei, encenada nos anos de 2008 e 2009, possui uma estética muito diferente, utilizando elementos 3D, uma fonte diferente para mostrar um pouco a energia da peça, que está refletindo aquilo. E esses elementos estão refletindo, na verdade, os diversos chapéus, né, que comparecem aí, que estão presentes durante toda a peça, que são chapéus icônicos, né? Mas a gente precisa produzir e lutar por essa memória, né? Ainda que a gente esteja vivendo, né, esses momentos difíceis. A gente está vivendo um momento difícil no Brasil, né? A cultura, a educação e essa luta, ela se a gente faz em parceria, ela fica mais... A gente se sente mais forte, né?